Olá, cursistas, tudo bem? Estou de volta agora para a gente fazer o repercurso da nossa disciplina do público e o privado na gestão pública. Vamos começar? Vocês estão preparados? Bom, nesse repercurso nós vamos ter 3 atividades importantes. E aqui eu estou para, digamos assim, explicar para vocês como se dará o nosso repercurso. Bom, inicialmente, nós vamos ter uma atividade no fórum, uma questão colocada lá, uma questão avaliativa. A questão avaliativa traz o seguinte enunciado. Façam suas considerações sobre a seguinte colocação. Na década de 1990, os governos colocaram na ordem do dia visões econômicas, políticas e sociais neoliberais em que visam um Estado mínimo por meio das privatizações e o chamado terceiro setor, as ONGs, instituições sem fins lucrativos. No campo do trabalho, as relações são flexibilizadas de acordo com a demanda de mercado, ou seja, com a chamada reestruturação do mercado, chamando o trabalhador a manter relações de trabalho mais flexíveis. Então, é com esse enunciado que eu vou instigar cada um de vocês a debater sobre esse assunto no Fórum Avaliativo 1. E onde vocês vão buscar elementos para debater comigo também, porque eu estarei lá no fórum com vocês. Eu estou indicando um texto novo. O nome do texto é Reforma do Estado e a tensão entre público e privado, da autora Vera Maria Peroni. Esse texto ele é muito interessante. Eu separei ele para vocês porque ele traz questões importantes sobre as mudanças na conexão da relação público-privado. E basicamente em um momento particular do capitalismo, no final do século XX, quando, eu já falei para vocês em outros vídeos, quando de fato o Estado estava se reformando. Havia naquele momento o objetivo de deslocar a gestão privada, os ditames da gestão privada, as ações, os modelos de desempenho para a gestão pública. Então foi o modelo de reforma do aparelho do Estado, onde tivemos o Ministério da Administração e Reforma do Estado, em 1995 e 96 particularmente, e que naquele momento trazia um plano de reformar o Estado, tirando do Estado as políticas sociais e trazendo para ele uma postura diferenciada de regulador, de promotor do desenvolvimento sobre outros moldes, não mais naquele modelo de que o Estado era provedor de bens e serviços da população. Aquele Estado desenvolvimentista que vivemos aqui no milagre econômico. Não. Estamos diante de um Estado mínimo nas políticas sociais, sobretudo, e um Estado máximo para o capital. Tanto que existe um debate muito interessante nesse texto sobre estávamos naquele momento diante da crise do capitalismo, do capital, ou da crise do Estado. Mas é nesse contexto que existem 4 estratégias importantes para essa redefinição do papel do Estado nessa crise capitalista, que seria a globalização, a reestruturação produtiva, o neoliberalismo e a terceira via. Então essas eram as 4 estratégias para vencer aquela crise do Estado. E que a crise fiscal, enfatizo, também dito por Vera, a crise fiscal é apenas um elemento dessa crise, ela não é a totalidade da crise. Muitos autores trazem que a crise fiscal foi realmente a cerne da crise do Estado, mas não foi. A crise fiscal foi um dos elementos. Então, é nesse momento que surge a ideia do público não estatal e do quase mercado. Eu já falei um pouco do público não estatal, que seria justamente o terceiro setor, que o texto chama de terceira via, que é uma estratégia em que há o deslocamento
dos afazeres do Estado para a sociedade civil, para instituições privadas, no que tange às políticas sociais as mais diversas. Então, é o desmantelamento do Estado no que diz respeito às políticas sociais. É como ele entra com parte do financiamento, porque é nesse momento que existe aí as instituições privadas, mas de interesse público, não estatal. E aí ele entra com parte do financiamento, mas também existe o quase mercado, porque o que fica sobre a propriedade do Estado é de acordo com o modelo de mercado, que o que poderíamos aqui dizer que são as privatizações, que é o modelo clássico do neoliberalismo, que são as privatizações. Então tínhamos naquele momento o neoliberalismo, tínhamos a terceira via. Então essas eram as estratégias da crise. E aqui no Brasil, o plano diretor de Bresser Pereira, que era trazer um Estado mínimo, tinha 3 linhas de frente tocadas por Vera: a privatização, a terceirização e a publicização. Sobretudo que vou falar aqui sobre a publicização, que é justamente o deslocamento dessa gestão de políticas sociais, da aplicação de políticas sociais para o terceiro setor. É como se o setor público deixasse de agir de uma forma direta nas políticas sociais, deixando que a terceira via tomasse conta. Então, o plano diretor traz esse termo de publicização, que é justamente essa transferência para o setor público não estatal desses serviços sociais e científicos que antes eram feitos pelo Estado. Né? Então, esses são os pontos importantes, mas que tem muitos outros no texto de Vera, que eu estou trazendo aqui como o carro-chefe, digamos assim, do nosso repercurso. Porque vamos discutir sobre ele no fórum, eu trago questões sobre esse texto também na prova online, no questionário, e trago também considerações importantes que vocês vão utilizar para fazer a questão investigativa, que é a atividade 3. Então, sobre o texto, basicamente, era isso que eu queria dizer, né? Só acrescentando, então, essa ideia de parceria público-privado, né, foi chamado naquele momento de nova economia mista. Por quê? Porque havia uma nova sinergia entre setores público e privado, utilizando o dinamismo dos mercados, mas tendo o interesse público. Então, é isso aí que vocês têm em mente. Essa seria, assim, uma linha geral do que Vera toca no seu texto. Então, temos o fórum, que vocês vão precisar ler e reler esse texto. Temos o questionário, que é a prova online, que é a TV2, que vocês vão ter que fazer uma releitura de todos os assuntos que vimos no curso do público-privado na gestão pública, adicionalmente esse texto que eu estou trazendo hoje. E por fim, vamos ter aqui a atividade 3, que é uma atividade investigativa. O que é que ela traz aqui? É uma atividade que deve ser feita em dupla ou em trio. Vocês deverão pesquisar qual a diferença entre organizações não governamentais, ONGs, Organização da Sociedade Civil, OSC, e institutos. Eu quero que vocês tenham clareza na distinção de conceitos e de característica de cada tipo dessas instituições. Então é isso que eu quero que vocês tragam na atividade investigativa. Quero que vocês tragam as características e exemplo de cada um desses tipos que estão inseridos na terceira via. E para isso eu trago também um link onde vocês vão encontrar muitos materiais sobre o terceiro setor, que vão te dar elementos para fazer essa atividade investigativa. Então, basicamente, é esse o roteiro do nosso repercurso. Espero vocês na T1, na TV1,
que é o fórum avaliativo, que eu estarei lá debatendo com vocês. Também estarei no fórum do professor. E eu espero que vocês tenham um bom aprendizado, um bom aproveitamento e que tudo dê certo, que todos sejam aprovados. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer estar com vocês durante esse curso e que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.